Olá, gente, paz do Senhor. Estamos aqui para dar mais uma lição do discipulado. Vamos estudar a terceira lição de hoje, né? Vamos estudar sobre conhecendo a salvação. Eu quero, antes de tudo, iniciar fazendo uma oração. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e poder compartilhar com meus irmãos mais uma lição do discipulado. Peça a tua bênção, que o Senhor venha dar luz e entendimento aos seus corações para compreender esta lição. Que tudo seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto bíblico: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. A introdução diz assim: você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é um tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Então, a salvação é o tema desta lição. É a maior bênção que o ser humano pode receber. É a maior experiência espiritual que alguém pode ter com Deus, é a salvação, porque muda a sua vida. É o maior milagre. Se for falado de milagre, é maior do que a cura do câncer, a cura da AIDS. Por quê? Porque a salvação, ela transforma a vida dessa pessoa. É o milagre da eternidade na vida desta pessoa. Tá certo? O primeiro tópico fala assim, ó: o que é a salvação? Primeiro ponto: um ato soberano de Deus. Diz assim: a salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Em Cristo, todos podemos ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Então, a salvação é um ato soberano de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um ato soberano da vontade de Deus, né? É pela sua graça, é pelo seu favor imerecido. Até porque ninguém pode ser salvo por conta própria, por mérito, se não for por um ato soberano de Deus. Tá certo? O segundo ponto fala sobre o que é salvação. É um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dado graciosamente, mediante a fé, e não através de nossos próprios méritos ou boas obras. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Então a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus, porque nós não somos dignos de ser salvos. Somos pecadores, né? Somos falhos, mas pela sua infinita misericórdia, Deus tem nos oferecido graciosamente a salvação. Certo? Segundo tópico, vamos falar agora sobre a necessidade da salvação, ou seja, a necessidade, por que eu preciso ser salvo, né? Primeiro ponto, a origem do pecado. Diz assim: como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Disse-lhe que de todo fruto ele podia comer, porém daquele da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que comer certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência, e Adão devia ser fiel ao Criador. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio. Estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Em
enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir das delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória que fora criado. Então aqui dá a origem do pecado, né? Eu quero compartilhar com vocês também um texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o texto: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque a origem do pecado vem de Adão e Eva, né? Os primeiros seres humanos que Deus criou, lá no Jardim do Éden. E Deus deu um limite. Está aqui, Adão, você pode desfrutar de todas as delícias do Éden, porém esta árvore aqui, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse que não era para eles comerem. Então Deus colocou um limite, né? E Adão não devia desobedecer. Adão, ele tinha livre-arbítrio, que é isso, direito de escolha. Deus deu a ordem, Deus deu o princípio, porém Adão que decidiu aceitar ou não, obedecer ou não. E sendo tentado pela serpente, né, ele acabou comendo da árvore proibida, do fruto proibido, e veio a pecar diante de Deus, cometeu o pecado. E através disso, toda a raça humana também herdou esse pecado. Como eu falei no início, eles foram os protótipos que Deus criou. Então, a partir que eles pecaram, Adão e Eva, os demais que nasceram deles, que todos nós, de alguma forma, somos filhos de Adão e Eva, já nasceram com um defeito de fabricação, vamos assim dizer. Já nasceram com vírus, vamos assim dizer, do pecado. Tá certo? Então, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus, por causa do pecado lá atrás dos nossos pais, né, Adão e Eva. Segundo ponto fala a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é uma obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Noutra palavra, a salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Como escapar desta condenação? Veja a importância da salvação. Você está morto em delitos e pecados, e nada pode fazer para escapar do juízo divino. Porém, Deus, em seu Filho, nos libertou da condenação e da morte. Então, herdamos uma herança maldita, o pecado, né? Eu quero compartilhar aqui um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao 19, que diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pelo homem, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então esse texto fala que como nós herdamos a herança, como eu falei lá atrás do erro de Adão e Eva, por um veio o pecado a todos, da mesma forma, o ato de Jesus, de redenção na cruz do Calvário, ele pode também trazer a salvação a todos. É um ato de justiça de um, que no caso foi de Cristo. Se a ofensa de Adão trouxe a consequência para toda a raça humana do pecado, a obediência de Cristo, o seu ato da cruz do Calvário, o seu ato de derramar o seu sangue, entregar a sua vida para nos salvar, também traz essa esperança, né, de justificação, de redenção, de salvação para todos que se aproximam dele com fé. Vamos lá, agora vamos falar o terceiro ponto, os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem na esfera física, mental, moral e espiritual. Os efeitos são todos negativos. Ou seja, o pecado não é algo só espiritual. O pecado ele afetou o homem na esfera física, né? Vamos entender questão física, doenças, morte que trouxe. Mental, trouxe, cauterizou a mente humana, né, a respeito das coisas corretas a se fazer. A mente humana foi corrompida. Moral, corrompeu o caráter humano, e espiritual também, né, que afastou ele de Deus, dessa comunhão com o Criador. Vamos entrar aqui em alguns pontos a respeito do efeito do pecado. Ó, letra A autojustificação. Tipifica na veste de folha de figueira
ao perceber que havia o pecado. Então, um dos atos da consequência do pecado é a autojustificação, né? Ou seja, eu quero ler aqui um texto em Gênesis capítulo 3, vamos entender melhor, tá bom? Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui o versículo de número 7, diz assim, ó. Então tomaram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas dentro desse contexto, quando Deus chama Adão e Eva, né, eu quero ler aqui a partir do versículo 3, a partir do versículo 4. Versículo 8 em diante, tá? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi-me. Então disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, autojustificação. Você percebe que quando Deus chama a atenção de Adão, que ele chega e Adão se esconde de Deus com vergonha, que Adão disse: olha, eu estava nu. Aí Deus perguntou: quem foi que disse que estava nu? Porque até Adão não tinha essa malícia, ele vivia em comunhão com Deus, Deus visitava eles e ele não tinha vergonha de Deus de expor sua nudez. Aí Deus perguntou: comeu da árvore que eu não te mandei, Adão? Aí Adão disse assim: eu comi, mas por causa que a mulher me deu. A mulher que tu me deste, ela que me deu da fruta proibida. Aí Deus chega para a mulher e diz: por que tu comeu, Eva? Aí a Eva já joga a culpa para a serpente me enganou. Isso chama-se autojustificação, ou seja, o ser humano ele sempre quer justificar os seus pecados, ele não quer trazer para si a responsabilidade. Ah, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa, eu sou assim por causa do meu filho, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa das pessoas, e nunca traz para si a responsabilidade. Não, eu que sou errado, eu preciso mudar, eu sou assim por causa das minhas atitudes. Lamentações 3,29 diz: o que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então o que Deus queria é que Adão trazesse para si a responsabilidade. Sim, Senhor, eu errei. Eu comi, a mulher me deu mais, mas de tudo eu que comi, ela não me obrigou. O que Deus queria que Eva também reconhecesse: sim, Senhor, a serpente me enganou, mas eu que aceitei, eu que comi. Entende? Então o ser humano ele quer assim, ele quer sempre se auto-justificar. Deus nem todo mundo vai para o inferno porque todo mundo peca, né? Tem aquela ideia: mas todo mundo peca, então por que eu vou procurar viver uma vida correta de Deus se todo mundo peca também? Então ele quer justificar o seu pecado. Quer dizer que todo mundo peca, ele vai continuar vivendo a vida de pecado, ele vai continuar não procurando lutar contra o pecado. Uma autojustificação. Segundo, a letra B fala sobre o medo. Pela primeira vez, a criatura ouviu a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se. Como eu li aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 ao 10. Adão se escondeu de Deus quando Deus chegou no jardim do Éden. Pela primeira vez, por causa do pecado. Porque antes Adão não tinha medo de Deus. E o medo é um sentimento mesquinho, medíocre e mentiroso. Por quê? Porque o medo é um sentimento passageiro. Às vezes, quando você fala de alguém sobre a questão da salvação, do inferno, tem muita gente que fica com medo. O inferno, eu não quero ir para o inferno, não. Naquele momento, o medo faz com que ele fique refletindo sobre a sua vida. Eu vou mudar, eu vou entregar minha vida a Cristo, eu vou procurar viver segundo a palavra. Passou aquele momento do medo, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, não vai ter mudança. Porque o medo é um sentimento medíocre e passageiro. Deus não quer que tenhamos medo dele, mas que tenhamos temor, respeito, reverência, que é bem diferente. Então, o medo também é consequência do pecado. Letra C, maldição. Sobre a terra e sobre o trabalho com pesados esforços físicos. Desculpa. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 17 e 18. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então houve também maldição, uma consequência do pecado, a maldição. A terra foi amaldiçoada por causa do homem.
Deus maldiçoou a terra, Deus maldiçoou também o homem, nesse sentido, por ter cometido o pecado, houve consequência. A maldição também é um resultado do pecado. Letra D, a morte. O homem retornaria ao pó da terra, no qual havia sido tornado. Vamos lá, versículo de número 19. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto delas foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, entrou também a morte como consequência do pecado. Não era para o homem morrer se não houvesse pecado. Mas como ele pecou, Deus disse, agora Adão, tu vai morrer, tu vai tornar o pó da terra, de onde foste tirado. Outra consequência, letra E, expulsão do Éden. Para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, Deus expulsou do jardim do Éden. Está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como de nós, sabedor do bem e do mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Então Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Outra consequência do pecado, né? Foram expulsos do paraíso. O jardim do Éden era um paraíso, né? E outra consequência do pecado é enfermidades. Está aqui em Isaías capítulo 1, versículo de número 6. Tá? Isaías capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim o texto, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, nela coisa sã, senão feridos e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, a enfermidade também é uma consequência do pecado. Não era para o ser humano ficar doente, mas por causa do pecado também surgiu as doenças que tanto assola e prejudica a raça humana. Ok? Vamos entrar agora no terceiro tópico. Vamos falar sobre o aspecto da salvação. Primeiro ponto, a justificação. Como se justificará o homem para com Deus? Jó 9:2. O homem morto em seu delito e pecado não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou-se possível a justificação do transgressor. Louvado seja Deus. Né? A justificação, Deus o justificando. Né? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, não pequei, mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, Jesus Cristo é o nosso advogado que intercede por nós, que nos justifica, né, a relação dos nossos pecados, pelos nossos erros e delitos. Jesus é o nosso advogado que intercede ao Pai para nos justificar de todos os nossos pecados, nos purificar. Somente assim é possível a justificação através de Jesus Cristo. Tá bom? Letra B. A regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo, que lhe foi concedida, ele torna-se membro da família divina, adotado como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. O homem morto sem delitos e pecados nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé da graça divina. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a regeneração é uma ação do Espírito Santo no interior. Ele torna-se uma nova criatura. Ele nasce de novo. Não é que ele vai tornar-se criança ou vai entrar no ventre de sua mãe. Mas este ato simbólico é um nascimento espiritual. Ao ponto de a sua vida vai mudar. As atitudes, a maneira de viver, de pensar, tudo vai mudar. Né? Ao ponto das pessoas mesmo ficarem surpreendidas. E dizer, poxa, como fulano mudou. Né? Ele não é mais o mesmo. As atitudes dele, o pensamento dele, a maneira dele conduzir a sua vida. Ele passou pelo processo da regeneração, um novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo no interior do salvo. Louvado seja Deus por isso. E letra C, vamos falar, o terceiro ponto, melhor dizendo, vamos falar da santificação. Justificação, regeneração e santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus,
o homem abandona a prática pecaminosa do pecado que o separava de Deus e começa a se santificar para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete nos seus atos exteriores. Então, a santificação também é uma obra do Espírito Santo no interior do cristão, que vai mostrar-se pelas atitudes dele. Eu quero ler aqui um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? A palavra santo significa se separar. Então você agora é separado para Deus e você vai se apartar das coisas que desagradam ao Senhor, né? E é o Espírito Santo que vai trabalhar nesse processo de santificação na sua vida, tá certo? Na vida do salvo. Agora vamos entrar aqui nas perguntas, tá bom? Primeira pergunta: conforme Romanos 3:23, por que a salvação é necessária? Então você lê Romanos 3:23 e me diga essa primeira resposta, tá bom? Segundo ponto, segunda pergunta: através de quem entrou o pecado no mundo? Né? Quem foi a primeira pessoa que cometeu o pecado? Terceira pergunta: qual a principal consequência do pecado? Qual a principal consequência do pecado? A terceira pergunta. Quarta pergunta: quem pode salvar o homem da condenação eterna? Quem é que pode salvar o homem da condenação eterna? É a quarta pergunta. Quinta pergunta: conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, como se pode obter a salvação? Então você lê também Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e me responda como se pode obter a salvação. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe você que está assistindo esta aula, que seja muito proveitosa para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. A próxima lição nós vamos falar sobre conhecendo a igreja, tá? Na próxima lição, que é a quarta lição, vamos falar sobre conhecendo a igreja. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom?